Olá a todos, que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. Bem-vindos ao ADEC TV, um programa realizado pela Assembleia de Deus Caratinga. E voltamos aqui para dar continuidade no livro do pastor Luciano Subirá, Graça Transformadora. Esse livro é muito bom. Nós já estamos no capítulo 13, né, aqui com a nossa mesa ungida de unção. Pastor Saulo. Amém. Pastor Saulo, pastor Gilberto, Pastor Joás. Estamos aí. Estamos no capítulo 13 e fala assim: a interação com a graça. A prontidão e o compromisso de um homem não são suficientes se ele também não desfruta a ajuda que vem do alto. Igualmente, a ajuda do alto não nos trará benefício algum, a não ser que também exista compromisso e prontidão da nossa parte. João Crisóstomo. Isso. Um complemento aí, né? Tem que liga aqui. Tem que estar tudo junto. E pastores, professor, aí a primeira pergunta, porque esse capítulo ele tem um pouquinho mais de perguntas. Eu vou fazer a 1 e a 2 juntas. Qual a importância, em termos práticos, de compreender a responsabilidade humana de interagir com a graça? E a Escritura afirma que, sem fé, é impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus 11:6. Se só pudesse crer aquele a quem Deus assim determinasse que cresce, o que significa admitir também que aquele que não pode crer teria sido devidamente vetado a possibilidade de crer. Como a questão de agradar a Deus poderia ser discutida? Isso, boas perguntas, né? Compreender a graça, qual a importância em termos práticos da responsabilidade humana de interagir com a graça e aquele que a gente afirmou, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se Deus que determinou, então, como é que vai agradar a Deus? Só vai agradar a Ele quem Ele determinou. É mais ou menos essa a pergunta da 2. O assunto aqui, que eu sempre gosto de observar isso quando eu trato de alguma coisa, escola dominical, por exemplo, ficar bem inteirado com o tema que estamos tratando, né? E aqui a interação com a graça, né? A irmã já falou, e a palavra de João Crisóstomo, eu não me lembro a data de João Crisóstomo, talvez o professor Joás tem uma mente mais curada. João Crisóstomo deve ser patrística, né? 347, por aí. Por aí. Aí os pais da igreja. O que eu quero, né, com essa pergunta que estou fazendo aqui ao professor Joás, a data, mais ou menos, de João Crisóstomo, é que foi um pouquinho antes, né, da reforma protestante, né? Pouquinho. Sendo aqui bem humilde, né? Bem econômico com esse pouquinho. Você vê que no ano 300 e pouco, 320 e pouco, 340. Acho que é por aí, 340. Aproximadamente, João Crisóstomo falou essa palavra aqui, ó. A prontidão e o compromisso de um homem não são suficientes se ele também não desfruta a ajuda que vem do alto. Igualmente, a ajuda do alto não nos traz benefício algum, a não ser que também exista compromisso e prontidão da nossa parte. O que nós entendemos, né, dentro dessa pergunta que está aqui diante de nós e o que estamos tratando aqui nesse ponto, ou nesse capítulo 13, é que existe sim, né, tem que haver a disposição de Deus em nos salvar, como sempre houve e se manifesta plenamente na pessoa de Cristo, a boa disposição de Deus em nos salvar pela sua graça, mas por outro lado existe a responsabilidade humana, o comprometimento humano de aceitar esta graça, né? Há um processo, como nós lemos aqui de Crisóstomo, que não basta apenas o homem desejar ser salvo, querer ser salvo, a prontidão, estar pronto, ter compromisso, se não tiver a ajuda do alto. E por outro lado, não ajuda ou não resolve somente a ajuda do alto, se não houver também da parte do homem essa prontidão. Então, uma coisa complementa a outra. A salvação, dentro desse capítulo, nós vamos perceber, dentro do programa de hoje, ela é inteiramente vinda da parte de Deus. Sim. O homem não pode fazer nada para ser salvo. Não há nenhum processo como faça para ser salvo. Mas ele precisa sim aceitar o que foi feito pelo Senhor para ele ser salvo, né? Então é que essa interação da graça de Deus com comprometimento humano para poder alcançar essa salvação que é oferecida. Só é possível responder essas duas perguntas aí de forma
precisa e clara, quem entende que a graça é um presente e não uma imposição, né? Porque é verdade que a graça vem de Deus, é verdade que a fé vem de Deus, é verdade que a salvação vem de Deus, tudo isso é verdade. Mas é mentira que Deus escolheu pessoas para não terem fé, acesso à graça e possibilidade de salvação. Isso é mentira. Né? Isso colocaria Deus com um caráter que não é dele, né? Exatamente. Boa palavra. Um caráter que não é dele. Então essa interação aí do homem com a graça, ela é uma interação nesses termos de o homem olha para a graça como um presente de Deus e ele decide abraçá-la ou não. Aceitar a interação é essa, né? Deus pôs a fé no coração dele através da palavra. Sim. Né? Revelou ele a graça, mas a disposição de aceitar ou não é dele. Então, ele não cortando e já cortando, ele tem todos os meios possíveis para ser salvo. E para agradar a Deus. E para agradar a Deus. Basta agora uma decisão. Isso. E não diminui. A interação tem que ser positiva. Aí o que não diminui o mérito de Deus, que é dele, a salvação. Não diminui. Porque ele fez tudo. E só poderia vir dele mesmo, né? Não tinha outra. Ele fez tudo que podia ser feito e que precisasse ser feito para ser salvo. O homem basta o homem agora aceitar essa salvação. Não exclui nenhum atributo de Deus, mas também não tira a responsabilidade humana. Sim, isso é muito importante. A interação, a gente pode substituir essa palavra interação. Se fosse para mim substituir, eu falaria que é um exercício da fé. Deixa eu citar um texto aqui de 2 Pedro 3,18. Olha que texto interessante. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse versículo 18 está inserido em um capítulo 3, em que Pedro está tratando da promessa, na promessa do Senhor, do retorno de Jesus. Então, como que é o meu exercício da fé? Exercendo a palavra de Deus, trabalhando a palavra de Deus, é a responsabilidade humana, que só através da palavra eu vou descobrir mais sobre a graça. Eu vou interagir com a graça. É uma reciprocidade. Eu recebo, mas eu também me dou. É o papel da graça. Isso não é só a responsabilidade de Deus, é responsabilidade minha também. Porque você não acha que o homem... Eu gostei mais dessa palavra do pastor. E o apóstolo Paulo usa uma outra palavra ainda, ele usa cooperadores. Cooperadores. 2 Coríntios 6. Cooperadores de Deus. Administradores, cooperadores. E ele fala da possibilidade de receber esse presente em vão. Receber a graça em vão. É impossível você citar isso aí quando você fala desses escritos de Paulo. Acho que nós 4 aqui nós somos apaixonados pelos escritos de Paulo, a gente cita demais. Eu me lembrei agora de uma frase de Dong Yulan, um dos escritores assim, que eu tenho a minha admiração. Ele sempre, quando ele vai falar de Coríntios, 1 e 2 Coríntios, ele usa um termo de economia. No termo assim, de mordomia, ele sempre usa economia. Ele usa a palavra grega economos, que nós somos dispenseiros, que nós trabalhamos a economia de Deus. Ele gosta, e eu gosto dessa frase também. Quando nós falamos da economia, nós estamos interagindo com a graça, nós estamos cooperando na obra de Deus, nós estamos interagindo com o Espírito Santo. O Espírito Santo age em nós e nós interagimos, nós respondemos positivamente a essa graça. Aí a gente vai um pouquinho lá, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como a questão de agradar a Deus pode ser discutida, se já for pré-determinada? Uma vez eu vi um pastor, muito famoso, e ele já somos predestinados, Deus já escolheu quem vai ser salvo. Ele é determinista. Determinista. Para não usar outros termos. Ele é determinista, né? Isso é ponto de vista teológico. Mas aí a pessoa que estava entrevistando falou, então, mas pastor, então Deus já determinou que o senhor vai ser salvo. E se a sua filha não tiver pré-determinado, como é que o senhor vai saber quem foi? O que o senhor vai fazer? Você acha que Deus ia salvar o senhor e não ia dar o mesmo direito para sua filha? O que o senhor faz? Aí ele ficou assim, ele falou assim, eu vou orar. Ele mesmo
Mas ora Para pedir a salvação. Bom, você já está Deus determinado é a não soberano, ser. então, Se ele Deus é mesmo soberano nesses termos, nesses orar pra- termos. orar Então pra ele quê? mesmo ele ficou assim, Se já é uma determinação, não adianta orar mais. não adianta orar mais. E é interessante que dentro ainda da pergunta, sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Aí dentro do livro aqui, o Luciano coloca assim, a maneira de adentrar a graça divina é pela fé. Aí vem a pergunta, de quem é a responsabilidade de crer? Né? Deus dota o homem da fé, Deus lhe dá a fé, né? Mas responsabiliza o homem por crer ou não crer. Porque a fé não é algo automático. Eu recebi a fé, eu já estou crendo. Não. Não é Tem automático. que, é um processo. É um processo. A fé vem Pelo ouvir. pelo ouvir pela palavra, e a fé vai desenvolver em nós a crença, o crer. Aí, né, a responsabilidade de crer é nossa. Eu disse, quem crer, né, e for batizado, é uma responsabilidade humana. Então nós não podemos, nós não aceitamos, né, esta imposição, né, de determinismo, justamente por essa palavra no final da irmã Carol. Eu sou salvo, minha filha não é salva, então eu vou orar para Deus salvar. Mas já está determinado, não adianta eu Não orar. adianta, não precisava nem orar. Ué. Se já está determinado que eu sou salvo, para que eu vou orar? É muito complicado. Quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. E o que eu tenho melhor do que o outro para eu ser pré-determinado que eu fui salvo e o outro não? É complicado, sim. É muito complicado, né? Ir para esse ponto. Exatamente. Eu acho que são pensamentos humanos. Algumas maneiras, de alguma forma, isso pode ser animal, e se a gente não vigiar, até diabólico. Algumas contraposições, algumas suposições, eu colocar o meu pensamento acima da Bíblia, isso é perigosíssimo. É perigosíssimo. Demais, porque eu estou vetando alguém, eu estou impedindo alguém do conhecimento da graça de Deus. A gente ouve muito isso aí, muito. Alguém cometeu algum crime, que fez isso, que fez aquilo outro, ele também está passivo da graça de Deus. A graça de Deus está ativa para essa pessoa. Se ele arrepender, tem perdão para ele. E o que dizer do ladrão na cruz, Eu ia então? falar isso, eu estava pensando nos dois ladrões agora, pastor. Pisou na bola a vida inteira, pastor. No último instante, Senhor, lembre-te de mim quando entras no paraíso. Eu não tenho dúvida que aquele homem foi salvo. O próprio Jesus falou com ele, hoje estarás comigo no paraíso. Um foi, o outro não. Um aceitou. Um aceitou, foi escolha. Um resistiu. Porque o que foi casou. determinante aí? A interação. A Interação com a graça. Porque um permaneceu irredutível. A fé. Ele viu no alguma pecado, coisa na uma. blasfêmia, querendo escapar da morte, querendo descer da cruz, com certeza ninguém quer morrer daquele jeito, mas sem se arrepender dos seus atos. O segundo já se arrependeu. Então, é a interação humana com a graça revelada de Deus. Verdade. E parece, alguns têm a impressão de que é algo até soberbo da parte de um teólogo que não é determinista, né? Que é sinergista, né? Acha que é até prepotência, né? Achar que quem é você para cooperar com Deus na salvação, por exemplo, né? Mas a Bíblia diz isso o tempo todo. Nós falamos aqui de 2 Coríntios 6, né? Tá escrito que a gente coopera com Deus. Sim, né? Deus nos usa, ele diante da Tá soberania escrito que a dele gente permite. tá escrito que a gente pode tornar inútil esse presente que a gente recebeu, né? Receber em vão a graça. Você está citando Paulo ainda, né? Paulo, se falar, O pensamento da própria palavra de Paulo. porque O escritor aos Hebreus disse que é possível até se separar da graça, né? É possível apartando-se da graça de Deus, né? E ele fala da importância de ser diligente na santificação. Tem os 3 tempos da santificação aí, né? Como tem da salvação, né? Mas a santificação ela é produzida por Deus, certo? No momento da salvação. Mas ela não é só isso. Né? Não é só a santificação é um processo, né? Que a pessoa também coopera com Deus, né? A gente deve se santificar ainda mais, santificai-vos, né? Isso é extenso na Bíblia. Então a gente coopera com Deus quando a gente se santifica. Como uma ordem para o homem fazer. O escritor aos Hebreus, aqui, capítulo 12, verso 15, ele diz que a gente deve ser diligente nisso. Nesse tipo de cooperação, de interação com Deus. Quando a gente fala de santificação, eu tenho assim, né, posso estar errada na minha mente, que a partir do momento que eu entro no processo de santificação,
eu vou me tornando, eu tenho que ser exclusiva de Deus. Isso é um exercício. É um exercício. Por isso que eu vou servir a Deus. Por isso que ele vai deixar eu participar. Porque a santificação tem que... É exclusividade Não, agora. precisa. Porque são... Vamos imaginar dois sujeitos. Tem o lado de Deus que quer que eu me santifique e tem o lado humano que eu tenho a necessidade de me santificar. Isso não é obrigatório a partir de hoje, igual Matrix, né? Agora a partir de você é santo. Não é assim. Não é assim. Matrix. Não é assim, né? Vamos quebrar o gelo. Né? Não pode ser assim. Não é dessa forma. Eu vou pela lógica de novo. Joás falou, o pastor Saulo falou, Carol falou, nós estamos falando da interação. Tudo bem, se eu coopero com Deus para a santificação e para outros processos como a graça, por exemplo, e tem muita gente que não entende, então por que o ser humano coopera para a perdição? Ele vai para as baladas, ele fuma, ele bebe, ele vai para a prostituição. Isso aí não é cooperar, não? Para a perdição? Claro. E o inverso disso aí? É a responsabilidade. O oposto disso aí é verdadeiro. A responsabilidade individual. É o afastar de tudo isso. Né? O oposto disso aí é verdadeiro. Eu acho que no fundo, a gente não gosta de assumir muitas responsabilidades. Então é mais fácil, né? Você pegar a culpa e pôr ela em quem... A culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quero. Então culpar a Deus por tudo é mais fácil. Na verdade, o responsabilizar homem, a Deus por depois do pecado, pastor, o homem criou essa característica. Adão mesmo, né? De transferir a responsabilidade. Foi a mulher que só me deu. Foi a serpente. Não, a responsabilidade é minha. Foi sua. É minha. Adão transferiu para a mulher e para Deus. Né? Foi a mulher que o Senhor me deu. Tá vendo? Presente? Não é fácil. E vamos na 4, dá tempo de falar um pouquinho dela. 3, desculpa. O mesmo evangelho que registrou as palavras: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. João 6,44. Primeiramente assinalou, Jesus falou isso, né? Vocês não querem vir a mim para terem vida? João 5,40. Qual é a solução? Abrir uma disputa entre as afirmações ou entender que elas se somam, revelando aspectos distintos e complementares de uma mesma verdade? Deixa eu ler de novo os 2 versículos. Jesus falando os 2. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Aí depois ele vem e fala: vocês não querem vir a mim para terem vida. Ele está afirmando, vocês não querem vir a mim para terem vida. É interessante que o Luciano colocou esse texto aqui, né, no livro de maneira proposital. Porque esse versículo de João 6,44 é um dos argumentos que se usa para dizer que ninguém pode vir a mim, como diz aqui, se o Pai que me enviou não atrair. Então aqui é uma graça irresistível e não há nenhuma interação do homem com essa graça. Pegando esse versículo isolado. Né? Só que antes do versículo 44, capítulo 6, no capítulo 5, 40, Jesus diz: vocês não querem vir a mim para terem vida. Vocês não querem. Aí já estou mostrando também a responsabilidade do homem de querer ir. E é interessante que mesmo nessa palavra de Jesus aqui, se o Pai não atrair. Não é arrastar. Não é arrastar. É atração. É atração. Ontem eu até ministrando, né, o estudo da palavra do Senhor, eu falei sobre isso. Deus, né, poderia salvar a raça humana no estalar de dedos, um piscar de olhos, se ele assim quisesse, através do seu poder. Mas ele quer salvar a raça humana através do seu amor. E o amor não obriga, o amor atrai. O amor atrai. O amor, ele é demonstrado que você está sendo amado e ele quer te atrair através disto aí, voluntariamente, de maneira voluntária. Né? E o próprio palavra, e o amor dele não muda. Jesus disse no mesmo evangelho, né, quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Mas por quê? A cruz, a Bíblia diz que a cruz é um símbolo máximo do amor de Deus. E esse amor que vai atrair o pecador. Atrair. Olha o que ele fez por nós. Atrair, não arrastar. Né? Os termos são muito diferentes. Nós só muito fazer um exegese do texto, João sempre usa essa palavra, são 2 capítulos totalmente diferentes. Se você pegar o primeiro capítulo de João 6 e depois a segunda citação de João 5, você vai ver que em João capítulo 6, quando Jesus falou que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não atrair, porque os judeus estavam murmurando dele. Peraí, o senhor está falando que o senhor é o pão da vida que desceu do céu? Usando as Escrituras. Usando as Escrituras. Eles estavam argumentando ou tentando se contrapor a uma autoridade que é de Deus. Aí Jesus foi cirúrgico.
Só que em João capítulo 5, no texto Pastor, citado aí... vamos dar uma pausa aí no João Vamos. capítulo 5, a gente Vamos. volta no intervalo? Pode. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Voltamos já na segunda parte aqui. Pastor Gilberto, o senhor parou lá em João, capítulo 5. Isso, eu estava falando no bloco anterior que o capítulo 6, Jesus está rebatendo um questionamento que os judeus fizeram contra a sua autoridade. Aí ele foi cirúrgico. Já no capítulo 5, né, quando ele falou assim, ó, vocês não querem vir a mim para terem vida, Jesus está falando de honra ao Pai. Isso começa lá no versículo 16, aí vai discorrendo até o versículo 40 aí, que o pastor Luciano Subirá, ele citou isso aqui. E ele está falando exatamente do poder das Escrituras. Você vê o versículo anterior, 39, olha o que está escrito: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Aí ele cita: e não quereis vir a mim para teres vida. Olha o que ele está falando. Então, a Escritura já fala, o Pai já está falando. Vocês ficam aí citando a Escritura, mas vocês não amam a Escritura. Então, vocês ficam aí citando porque ela fala de mim o tempo todo. Então, pelo que eu entendi da colocação do pastor Gilberto, é o seguinte: cada texto tem o seu contexto. Exatamente. Trocando por miúdos, né? Exatamente. Texto Cada fora de texto- contexto é pretexto. Exatamente, cada texto tem o seu contexto. Exatamente. O contexto do capítulo 6, versículo 54 é um. O contexto do capítulo 5, versículo 40 é outro. Só que quando nós observamos dentro do assunto que estamos discorrendo aqui, os dois textos, de forma geral, eles se complementam, eles se somam. Exatamente, pastor. E nos dão entendimento pleno da doutrina. Exato. Né? Aqui não está dizendo que Deus vai obrigar algum a ser salvo e vai obrigar algum a ser perdido. Não é isso. Está Há falando uma sobre atrair. interação. É uma interação. Ótimo. Há uma interação diversa da palavra, nos mostrando que também é uma interação do homem em aceitar a salvação. O pastor Gilberto tem citado aqui o Hebreus, né? E quando também o Hebreus fala sobre nos aproximar do trono da graça. Olha a responsabilidade do homem. O trono da graça. É você que vai se aproximar É dele. preciso se achegar, né? Se Com achegar confiança. a ele com confiança. É a responsabilidade humana nesta interação com a graça. A graça está ali. Agora eu preciso me achegar a ela. É minha responsabilidade me aproximar desta graça. Quando a gente recebe essa graça, a gente entende essa graça, eu penso assim, quando essa graça vem, a gente consegue se esvaziar, aquilo que Jesus também fala em Mateus 5, quando ele começa o sermão do monte, a gente fica, né, pobre de espírito, né? O meu eu esqueço o meu eu nego o meu eu. Com a graça vem o quê? Vem o Espírito Santo, e através disso, o Espírito Santo age através de mim.
É muito diferente, pastor, as atitudes que a gente toma. Você vai tomando, falando, você vai falando assim, gente, mas essa não sou eu. Se fosse eu, não teria feito assim. É a forma que a gente vai dando liberdade e lugar ao Espírito Santo para ir trabalhando em nós. Porque também a Bíblia vai dizer sobre resistir ao Espírito. Vocês sempre resistiram ao Espírito. Mas se quando ele vem, a gente lhe dá ouvidos, lhe dá lugar, liberdade para trabalhar em nós, ele vai nos atraindo cada vez mais. Isso é só por causa da ao graça. trono da graça. Ele vai estar sempre nos levando mais próximo de Jesus. E a gente vai sendo mais semelhante. Mais semelhante. Deixa eu a ele. citar um exemplo aqui, claro. Vou citar um exemplo no Antigo Testamento sobre essa cooperação do homem em propósito divino. Quando Deus determina alguma coisa, vai ser assim. E como Deus usa o homem para esse propósito dele aqui na Terra. Se ele quisesse usar anjo, ele usava, descia uma legião de anjos lá e convertia todo mundo aqui, eu matava todo mundo à espada e pronto, acabou, resolvi o problema. Mas ele não quer isso. Entra a graça, entra o amor. Não seria muito mais rápido também, pastor? né? Algum missionário feito por anjos? Eles têm poder que nós não temos, né? Sabem todas as línguas, podem viajar na velocidade impressionante. Não Muito tem rápido. limitação física igual nós temos. E a A credibilidade? teologia impecável. E a verdade, né, pegando um gancho aqui na fala do pastor Gilberto, um anjo só veio e falou assim, ó, manda chamar Pedro. Só isso. Quando Só. Pedro vier, ele vai te falar tudo que você tem que fazer. Por que um anjo mesmo não pregou para o homem, gente? Para Já adiantar tava, o né? processo? 3 dias Talvez seja até mais depois, né? eficaz, né? A gente está falando isso aqui, a Mas não é cultura... papel do homem. Não, Não é papel do anjo. A cultura grega é cheia disso aí. É. Cheia disso. A mitologia grega é cheia disso. A mitologia egípcia, as grandes mitologias aí dos impérios antigos eram cheias assim. Mas deixa eu voltar ao exemplo aqui. Quando Deus fala com Samuel assim, ó, eu tenho um trabalho para você. Você vai ungir um rei. Vai ungir um profeta, seu sucessor. E é assim, isso é rápido. Ah, é? Então tá bom. O que Deus fala com ele? Encha o seu vaso de azeite e vem. Vem. Olha o trabalho do homem. Enche o vaso de azeite, trabalho do homem, e vem. Ele tem que caminhar, ele tem que sair. Isso é interação entre o homem e Deus, entre a graça e a vontade de Deus, o princípio de Deus. Essa interação quando acontece, essa sinergia quando Esse acontece. movimento, é um movimento. Essa sinergia quando acontece, isso é perfeito. E isso na graça em Cristo, isso ficou muito mais. Olha Atos, o tanto que as mulheres Dorcas, o tanto que essa mulher cooperava com o reino de Deus. Eu acho que a gente não pode parar. Eu falo assim, que Deus começa a nos abençoar, nos usar, a partir do momento que a gente começa a movimentar. Você interage. Você vai interagindo, vai movimentando. Se você ficar parado... Olha um outro texto, pastor, que muitas vezes a gente não cita ele, ou não analisa, ou não aplica ele do jeito que deveria. Jesus falou assim, Marcos 16:15, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Está no imperativo, e isso é uma ordem, isso não é um pedido. Por hora, tá Isso. todo mundo. E estes sinais hão de seguir aos que crerem. Isso é a interatividade entre o céu e a terra, entre o Espírito Santo e os homens, entre a ação de Deus e os homens, para a pregação do evangelho e para os sinais de Deus acontecer no meio da igreja e no meio da sociedade. Isso é interação. Sim, e não querendo contradizer os últimos versículos citados, são interação na obra. Isso. Né? No trabalhar no reino de Deus. O que em si não é o caso aqui dessa interação com a graça, que é a interação do homem para ele próprio ser salvo. Né? Exatamente. Mas são coisas sinônimas. Da mesma forma que Deus poderia fazer milagres sem usar o homem, ele não faz, ele faz através do homem, interagindo com o homem. Para que eu seja salvo, ele já me deu os meios, eu volto a repetir, mas tem a minha participação. Eu há pouco tempo orando e numa situação, e Deus falou algo no coração que eu achei interessante. Quando Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. E aí veio uma pergunta, ele está edificando a igreja dele como? Como que Jesus está edificando a igreja dele? É através de nós. Sim. Através, né, da instrumentalidade de seres humanos. Ele está edificando a igreja, ele próprio, mas através dos seus servos. Uma interação, né, muito interessante. Mas aqui dentro do que foi apresentado aqui, da pergunta, né, esta interação aqui é justamente para a salvação de cada um, de maneira individual, para ser salvo, para adentrar o trono da graça, se chegar essa responsabilidade humana que ele tem de se aproximar de Deus. Senão a pessoa também pode usar um argumento, se Deus quiser me salvar, ele vai me salvar, né? E eu posso ficar tranquilo aqui. Não. Tudo vira, a gente joga a responsabilidade para Deus. Sim, Né? há sim a nossa participação do que nós temos que fazer.
temos que crer, temos que obedecer, temos que aceitar a salvação, o presente que Deus está nos dando. Que presente. Professor Joás, a Bíblia assevera que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Está em Tiago, capítulo 4. Se o fluxo da graça de Deus, independente da participação do homem, se o fluxo da graça de Deus independe da participação do homem, qual é a razão de se fazer notória distinção entre o soberbo e o humilde? Pois é. Outra pergunta, né? Porque ainda está na questão da interação, né? Sim. A graça, ela é muito mais liberalmente entregue ao humilde, né? Todos são alvo da graça, né? Mas ao soberbo, Deus tem uma certa resistência, porque o soberbo pretende competição com Deus. Né? Aquilo, ele não conseguiu ser pobre de espírito ainda, ele não conseguiu... O soberbo, ele está em confronto com Deus, porque ele se acha autossuficiente. Então, eu não preciso de um outro poder na minha vida que não eu mesmo, o cara do espelho. Eu resolvo. Então, Deus vai resistir, porque esse cara nem entende que precisa de uma graça salvadora. Né? O humilde não, o humilde, a graça já está aí mesmo, vai liberalmente, né? Reconhece, né? sobre a vida do humilde. Então, essa distinção só é feita por causa disso. Por causa disso. Né? Não é que a graça ela tem os alvos específicos dela, não. Né? Ela está aí disponível para todos. Mas alguns, né, com as suas atitudes, com as suas interações com a graça, né, impossibilitam em algum nível a chegada dela. Né? Tanto é que nós já falamos de textos aqui do escritor aos Hebreus falando da possibilidade de se afastar da graça, do apóstolo Paulo falando da possibilidade de receber a graça em vão. Né? O soberbo recebendo essa graça seria em vão, porque ele nem entende que precisa dela. Né? Então é nesse sentido que é feito essa distinção aí. Professor Joás, tudo é ele, né? Tudo é pela força dele. E um texto talvez máximo para explicar essa sua palavra, e é o que está no livro também, em Lucas 18, 9 a 14, é o publicano, né, que foi ao templo orar, juntamente com o fariseu. Não sou como esse aí. O fariseu, o que ele fez? É isso que está falando. Ele está usando de argumentos próprios, né, de méritos pessoais. Eu não sou como os demais homens. Eu sou dizimista, eu sou... Fez uma lista das suas qualidades. Agora, não sou igual esse cara aí. Ainda apontou para o outro. Aí vem o publicano totalmente diferente. É misericórdia em mim. Aí a graça sobrepujou sobre quem? A graça foi maior sobre quem? Sobre o publicano. Porque ele compreendeu inteiramente a completa dependência de Deus para ser perdoado. É isso que a graça faz, é isso que a Bíblia fala, que Deus resiste ao soberbo, mas dá uma graça maior aos humildes. Né? Na sua colocação, isso aí, o orgulhoso, ele só tem méritos para ser salvo. O humilde, ele só tem a graça para ser salvo. E não é mérito? E nunca foi mérito, nunca será. E no final das contas, até alguns deterministas têm razão em dizer que eu não tenho nada que eu possa fazer para ser salvo. Até o determinista tem razão. É verdade. Sim, isso não quer dizer que eu não tenha que fazer nada. Né? Eu falei já anteriormente, acho que no outro capítulo do livro, o homem não pode fazer nada para ser salvo. Ele tem que aceitar o que já foi feito. Exato. E reconhecer que não é ele que faz. Deus fez tudo o que precisava ser feito para a salvação. O homem agora tem que se apossar disso pela fé, mediante a graça de Deus. Pegar esse presente. A verdade, o pastor Saulo usou uma palavra final aqui agora que é muito legal a gente destacar e falar isso de novo. Sobre mérito. O que nós não podemos perder de vista, tudo sobre a graça, tudo sobre a salvação não é mérito humano, isso é mérito de Cristo. Ponto. Agora o homem, onde o homem entra nisso aí? Porque o homem é alvo da graça de Deus e ele precisa reconhecer isso. Então quando o homem se encaixa na graça e ele
recebe essa graça, ele opta pela graça, aí ele é um cooperador de Deus por causa do mérito de Cristo. Você acha que a gente não tem tanta noção do que é a graça? A gente, assim, nossa mente humana não consegue, assim, quão maravilhosa ela é, assim, quão extraordinária. Até nessa nossa lógica cartesiana aí que a gente falava, até nessa nossa lógica, a gente admite que toda oferta exige uma resposta. Sim. Se eu te ofereço qualquer coisa, né, a partir do momento que eu te ofereci, eu mesmo aguardo uma resposta sua. Positiva ou e negativa. você mesmo se sente obrigado a responder à oferta minha. Então, se a graça não é uma imposição, né, isso que é essencial para entender. Né? Se a graça é um presente, então é uma oferta. Né? Então é preciso responder a essa oferta. Eu não faço nada para ser salvo. Não quer dizer que eu não tenha que responder. Quero, não quero, preciso, não preciso. Né? Eu mesmo já me basto. Não, eu não sou nada, eu preciso dessa graça. Né? Então eu preciso responder. Eu não me vejo sendo cristã, quer dizer, né, sendo um pequeno Cristo, não servindo o outro. Não faz sentido. Dentro de uma palavra que a senhora disse antes do Jorge também complementar, que a gente não compreende a graça, porque na nossa mentalidade humana caída, a graça é um escândalo. Não tem lógica alguém nos oferecer algo sem querer nada em troca. É porque nós não somos bons. Isso faz parte de uma natureza caída. Aí, onde corre o risco que a gente precisa preocupar, mesmo nessa interação da graça, entender que a interação é no seu comprometimento com ela. Não que você tenha que fazer alguma coisa. Porque na maioria das pessoas não entendem que a graça é o suficiente, a graça é o bastante. Aí ele pensa assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa para complementar esta graça, para me ser salvo. E o que não é o que a Bíblia nos ensina, e não é o que nós estamos debatendo aqui. A nossa interação não é que nós temos que fazer alguma coisa para sermos salvos. Todo o processo de salvação é só Deus que faz. Já foi feito. E Ele o fez. É só Deus. O que nós temos é a contraparte humana do comprometimento com aquilo que já foi feito. Não que ficou faltando alguma coisa para ser feito e nós vamos complementar e fazer. Não. Jesus, quando disse está consumado, está feito, está realizado, está pago. Tudo, não ficou nada para nós fazermos. Agora, eu tenho que, ao interagir com essa graça, eu tenho que aceitar isso. Foi feito por mim. E tomar posse pela fé. Lá nós citamos na última aula, Hebreus 11, a fé é o firme fundamento, é um fundamento firme daquilo que a gente não está vendo, mas espera alcançar. E vê, a gente vê pela fé. Eu não vi Cristo ser crucificado, eu não vi o seu sofrimento, mas eu acredito nisso. E pela fé eu tomo posse disso. E pela fé eu quero me aproximar do Senhor por causa disso. Pela fé eu quero tomar posse da salvação, reconhecendo que a minha incapacidade completa de fazer qualquer coisa para me ser salvo, a não ser aceitar esta graça. Né? Então é muito importante, quando a gente fala em interação nossa com a graça, não confundir. Então eu tenho que fazer alguma coisa para ser salvo, eu tenho que orar para ser salvo, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que jejuar. Não, eu faço tudo isso porque eu já sou salvo. Sim. Estou cooperando para o meu crescimento espiritual. Eu não consigo, né? Eu não consigo me ver servindo a Cristo e não servindo também. Como a senhora disse, como que eu posso ser um cristão, um servo do Senhor e não me envolver com a graça? Não deixar que a graça me envolva, me melhore, me lapide, né? Mude meu temperamento, mude meu caráter, mude meu comportamento. Não existe cristianismo dessa forma. O cristianismo bíblico é um cristianismo que é atuante, né? Um poder que atua em nós e nos molda, nos transforma a imagem de Cristo. Todo salvo opera a salvação, né? Porque a salvação afeta de um jeito que ele não tem como não corresponder, né, ao presente de Deus. Então ele opera a salvação produzindo
frutos dignos de arrependimento, né, o fruto do Espírito que muda o seu caráter, molda, né, à medida que vai caminhando com Cristo. Isso é natural, né? Isso é natural da salvação. Aplica os princípios, eu vejo muito assim, a gente fala muito dos princípios bíblicos, princípios divinos, atributos de Deus, mas nós mesmos temos dificuldade. Nós temos dificuldade de servir, pastor, né? Deus tem trabalhado isso no meu coração. Não, minha filha, tá, você me serve. Você me serve lá dentro da igreja, eu sei, conheço seu coração. Mas você está servindo na rua? Você está deixando um cara que quer sair de uma vaga sair na sua frente? Você está segurando a porta do elevador para alguém que está chegando? É dando exemplo cristão, né? De cristão. É porque eu não preciso falar. As pessoas têm que ver. Porque é isso que atrai a graça. Ser cristão no templo, né? No Agora templo no trânsito de Caratinga, por exemplo. Olha no só. trânsito de Caratinga. Eles têm que trabalhar disso. Irmã Carol, a senhora falou uma coisa muito séria. Eu vindo agora para gravar o programa no meu carro, aí o trânsito estava muito pesado aqui em Caratinga. E uma fila de carro, eu vindo atrás, alguém tentando sair do estacionamento, que estava estacionado na beira da calçada, tentando manobrar. Não, foram descido do hospital, olha, o carro descendo do hospital, o outro tenta sair da outra garagem, aquele bolo de carro. O pessoal consegue fechar aquele cruzamento. Aí um na frente veio, o outro atrás, um pouco antes. Tinha um carro na minha frente com um adesivo no vidro, lindo, só Cristo salva. Esse motorista, que eu não sei quem é, desse carro com essa frase tão bonita, esse adesivo, né, que só Cristo salva. E entrou esfregando os dois carros, quase batendo os dois carros, virando e saindo para lá. Eu falei, como que alguém... Ele passou e quem ficou para trás olhou para o para-brisa e viu lá. Como que essa pessoa vai crer que esse homem que está com essa frase aí no carro dele é um salvo? Se ele não teve uma paciência de segurar o carro um pouquinho e deixar os carros se manobrar. Eu estava atrás, eu parei meu carro, pisquei o farol, parei, deixei os carros se manobrar, acertar o trânsito fluir. E eu fiquei pensando, meu Deus, a minha responsabilidade é muito grande. É muito grande. Porque você está servindo. Está lá um adesivo, só Cristo salva. E ele não. Mas eu estou dando demonstração de salvação. O que me chamou a atenção foi isso. O jeito que ele fez no trânsito com o carro, né, quase batendo um no outro ali, né, costurando entre os dois, e atrás é escrito, só Cristo salva. Aí, a pergunta... Eu falei, meu Deus, como é grande a minha responsabilidade. E a pergunta é simples. O senhor falou assim, minha filha, a pergunta é simples. Nessa situação, pastor, o que Jesus faria? Pararia o carro dele. E pararia o carro. Deixaria todo mundo sair, depois ele ia tranquilamente. Eu posso perguntar para um ateu quanto à situação. Eu falo assim, o que Jesus faria nessa situação? Ele vai saber responder. O problema é fazer, né? Nós temos com Cristo. Com Cristo. Nós vamos encerrar por aqui, acabou. Né? Nós voltamos na próxima semana, porque se a gente ficar aqui falando de graça de Jesus, gente, não tem fim.